Eu sou Marília Bueno e eu faço um mestrado em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A apresentação que eu vou fazer aqui hoje foi feita em coautoria com Enio Paciani, que é meu orientador e também é professor de Sociologia na mesma universidade. O tema que eu vou tratar é o que nós estamos chamando de descivilização digital, que é o processo de corrosão das condições de possibilidade do processo civilizador em uma época permeada e intermediada pela internet. O que nós queremos mostrar é que os processos descivilizadores, que são inerentes aos processos civilizadores, ganham um novo impulso nesse contexto. Para isso, eu chamo a atenção para o fato de que, nesse processo, ocorre uma desorganização das bases do que o Elias chamou de conduta civilizada, tanto na rede online quanto por meio dela. O que é perceptível pelo aumento das relações e interações que expressam ódio e a desagregação e a exacerbação de um individualismo egoísta. É por essas mudanças recentes, na forma como as pessoas têm se relacionado umas com as outras, que o conceito de conduta civilizada é uma ferramenta importante para interpretar esse processo. Lembrando que a conduta civilizada é a capacidade de reconhecer um ser humano no outro, ou seja, de reconhecer a igualdade da condição humana, independentemente de quem seja esse outro, mesmo que ele seja um inimigo ou um estranho. Se esse tipo de conduta é próprio da personalidade produzida e exigida pelo processo civilizador, ele se edifica sobre as mesmas condições de possibilidade desse processo, que podem ser resumidas como uma combinação do aumento do controle social, do autocontrole e também do controle sobre a natureza, uma combinação que gera um aumento da segurança em diversas esferas da vida. Eu não vou me aprofundar muito nesse aspecto da teoria do Elias, mas eu quero lembrar que o equilíbrio dessa combinação é bastante frágil, e isso significa que a conduta civilizada, que depende dele, também é bastante frágil. Isso porque uma série de fatores podem desarranjar esse equilíbrio e acabar dando início a um processo descivilizador, tanto sociogenético quanto psicogenético. Por isso, a humanidade nunca está isenta do risco de que ocorram regressões nessa conduta. Cabe também retomar brevemente o modo como o processo civilizador exige e viabiliza a conduta civilizada. Em primeiro lugar, ele exige do indivíduo que tenha essa postura, já que o uso da violência física pelos indivíduos nas interações passa progressivamente a não ser mais socialmente aceito. Por isso, ele exige que o indivíduo seja capaz de refrear suas pulsões violentas e de resolver suas desavenças de formas mais pacíficas. Assim, e também por causa do aumento do grau de interdependência funcional entre as pessoas, as relações e as interações passam a ser cada vez mais baseadas na negociação, na consideração e no diálogo. Por fim, cabe ainda lembrar que nesse processo se opera uma integração social em níveis cada vez mais altos, o que produz um encurtamento das distâncias tanto geográficas quanto culturais e, consequentemente, gera um espírito mais acostumado ao diferente. Por isso, o que nós estamos chamando de descivilização digital é o processo no sentido contrário a tudo isso, que corresponde ao efeito que tem no equilíbrio civilizacional o surgimento da internet e tudo que decorre dele, ou seja, das produções de sentido e de subjetividades mediadas pela internet e que ocupam e permeiam progressivamente todas as esferas da vida. Nós podemos observar que, se a princípio o modo como as relações e interações se dão por meio da internet poderia incrementar certas forças civilizatórias, as pesquisas sociológicas sobre esse assunto mostram que o que acaba acontecendo é justamente o contrário. Por exemplo, o encurtamento ainda maior entre as distâncias viabilizado pela internet poderia produzir uma integração maior da humanidade como um todo, mas, na realidade offline, ele acaba isolando e atomizando os agentes sociais, e isso acaba ameaçando as formas de sociabilidade mais empáticas e mais solidárias. Outro elemento é que aquela interdependência funcional, no contexto online, praticamente desaparece. Com ela, desaparecem também os fatores sociais que exigem que nós controlemos os nossos impulsos instintuais, e assim nos tornemos mais sociáveis. Por isso, uma pessoa que dê vazão a pulsões violentas, por exemplo, provavelmente não vai receber a coerção social que exige a sublimação dessas pulsões. E isso é ainda mais agravado pela possibilidade de anonimato que a internet viabiliza.
O resultado disso é um terreno onde qualquer pulsão pode ser exercida quase que livremente, já que qualquer reforço negativo pode ser simplesmente ignorado, apagado ou desligado. Se a gente retomar aquela afirmação do Freud, de acordo com a qual essa exigência de sublimação gera mal-estar psíquico, nós podemos imaginar que a eliminação desses estímulos coercitivos pode dar lugar a uma não repreensão desses impulsos. Ou seja, para usar mais uma vez os termos do Freud, o princípio do prazer passa a não ser mais moldado de forma a se transformar em princípio de realidade. E assim tem lugar um processo que ao mesmo tempo alimenta e é alimentado por uma cultura narcísica que parece encontrar nas redes sociais um canal de livre expressão e difusão. A busca constante por um espelho que reflita uma imagem fantasiosa de um eu grandioso é pautada apenas pela positividade, ou seja, pela afirmação recorrente de mim mesma, da minha moralidade, das minhas opiniões e do meu próprio mundo, sempre desejando com isso evitar a frustração e a falta, e assim evitar o sofrimento psíquico. Isso é possível porque, ao encurtar as distâncias entre as pessoas com os mais diversos traços de personalidade, a internet permite que qualquer pessoa encontre quem concorde consigo para fornecer reforço positivo às suas posturas e ações. E isso acaba levando à formação daquelas bolhas onde opiniões parecidas se retroalimentam e por isso começam a parecer universais. Aí se configura uma outra forma de pertencimento, que é marcada pela aproximação restrita entre aqueles considerados iguais, mas que descarta absolutamente qualquer alteridade mais radical. E ao negar a alteridade como um tipo de ameaça, esse mundo narcísico se torna também o lugar da intolerância e da indiferença. Então, nesse contexto, o processo de individualização passa a dar espaço para o desenvolvimento daqueles elementos do indivíduo que tendem mais aos comportamentos narcísicos, egoístas, hedonistas e competitivos, ao mesmo tempo em que, por outro lado, inibe aqueles que no mesmo processo podem produzir posturas mais empáticas e mais solidárias. Nesse sentido, as formas de associabilidade correm igualmente o risco de produzir laços sociais mais fracos e que mais provavelmente vão ser movidos pela desconfiança, pelo interesse imediato ou simplesmente por interações marcadas pelo choque e pela competição. Assim, o outro, aquele outro da conduta civilizada, é reduzido à condição de adversário. É daí que nós podemos observar o aumento da presença de comportamentos incivilizados na internet e a partir dela. Em uma esfera mais geral, nós temos um quadro de fortalecimento dos discursos de ódio, de interações marcadas por um desrespeito cada vez mais virulento, dos linchamentos em rede e da indiferença diante do sofrimento alheio. Essa uma indiferença que pode ser impulsionada pelo fato de que o outro não está diante de mim em uma interação, e isso tende a inibir certos mecanismos da empatia. Esses elementos são encontrados em formas ainda mais extremadas nos chans, que são aqueles fóruns da Deep Web que não podem ser rastreados e, portanto, garantem um grau mais elevado de anonimato. Nesses chans, as posturas mais violentas, mais marcadas pelo ódio, mais distantes do embasamento em fatos concretos, são mantidas e retroalimentadas a níveis preocupantes. É desses fóruns que partem a maioria dos ataques orquestrados a oponentes ou a desafetos na internet, mas também fora dela. Por exemplo, uma investigação sobre aquele massacre que teve em 2019 em uma escola de Suzano concluiu que não só ele foi organizado em um desses fóruns, mas ele também foi motivo de comemoração em muitos outros. Então, a conclusão que nós tiramos é que, se as redes sociais e a internet como um todo, enquanto ferramentas neutras, poderiam participar dos processos de emancipação e civilização, elas na realidade representam obstáculos a eles, porque elas transformam as formas de interação social de modo a colocar em marcha as engrenagens dos processos descivilizadores, e assim afetam as nossas sensibilidades e a nossa capacidade de empatia com o outro, e dessa forma impulsionam rapidamente um esgarçamento drástico do tecido social. É isso. Muito obrigada.